Então, pessoal, começando hoje a segunda aula. A aula anterior a gente falou sobre o efeito psicológico, né, em cima do fisiológico, né, a importância que isso tem, o que isso faz e afeta o nosso dia a dia, o que gera de doença, né? Então, assim, é um fator muito importante, é uma coisa muito relevante, a gente tem que estar sempre atento, né? Porque se a gente prestar atenção tudo o que acontece fora do nosso organismo, pensando nesse lado estrutural, de psicologia, de tudo que a gente guarda, que acontece no nosso dia a dia, das nossas frustrações e tudo mais, de alguma forma isso vai refletir, né, na parte hormonal de uma forma geral, e vai refletir na facilidade de você agregar alguma doença e baixar a sua imunidade, né? Então a gente falou bastante sobre isso ontem, né, na aula anterior, e hoje eu dou início para mostrar para vocês, né, que as pessoas não comem porque querem, né, e não só, às vezes quem está de fora acha que é falta de boa vontade, que é preguiça. Então a gente tem uma série de coisinhas para esmiuçar aí, né? Eu acho que é muito importante, né, ter esse cuidado, né, na hora de julgar as pessoas. Eu escuto muitos pacientes que chegam até mim que reclamam que a Nutri foi super incisiva, grosseira, enfim, disse que eu teria que ter perdido mais peso, e eu acho que não é por aí, né? Eu acho que a gente tem que levar em consideração todos os fatores que estão em volta dessa pessoa e tentar entender o que está acontecendo para a gente tentar ajudar de alguma forma, né? Não é só passar dieta, não é só escrever lá, come 2 colheres disso, 3 daquilo. Já passamos muito longe disso, né? As coisas mudaram muito, então a gente tem que ter muito cuidado com esse fator julgamento, que eu acho que isso faz muita diferença no tratamento que a gente dá pro nosso paciente, no sentido dele se sentir bem, né, e aderir à dieta, né, aderir o plano alimentar, né, que eu nem gosto desse nome dieta. Enfim, eu quero falar com vocês muito hoje sobre os tipos de comedor, né. A gente classifica em 2 tipos, são os gorges e os nibblings, né, eu vou explicar cada um deles, né. O gorge é aquela pessoa que faz um prato caprichado, bota bastante comida naquele prato e come aquela porção ali e fica, às vezes, horas e horas sem comer, né? O cara normalmente toma um café da manhã, almoça e janta, ou come 2 vezes só no dia, enfim. Mas é uma pessoa que pega o prato e enche de comida. O que acontece com essa pessoa? Ela vai engordar? Vai. Não é porque ela não comeu de 3 em 3 horas, isso já é balela há muito tempo. Mas o que acontece com esse ser que bota um prato enorme, né? O organismo dele, naquele momento, não está precisando daquela quantidade toda de comida. Então, o que vai acontecer? Vai sobrar energia. Ele não vai correr a meia maratona, né? Então, o que vai acontecer com aquela comida que sobrou, com aquela energia que sobrou? Vai ser depositada. E você acha que ele vai gastar aquele depósito mais tarde? Não. Quando ele sentir fome novamente e ele tiver que se alimentar novamente, ele vai comer e vai comer outro pratão, e aquela energia que ficou reservada vai continuar reservada. Então, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai engordar? Vai. Apesar de comer poucas vezes ao dia, o gorgem é aquela pessoa que come uma quantidade grande. E aí você fala assim, é de besteira. Não, às vezes o gorgem é até aquela pessoa que gosta do feijão com arroz. É aquele cara que bota o café da manhã, come um pãozinho, mas chega na hora do almoço, coloca aquele prato assim, que a gente até brinca, que a gente quer prato de peão, né? Então é aquele prato enorme, cheio de comida. Então o que acontece com essa pessoa? Aquela reserva, né, de energia que ficou ali, né, vai estar disponível para ela gastar mais tarde. Só que o estômago dela vai doer de fome. E você acha que ela vai ficar esperando o organismo dela pegar aquela energia,
que estava depositado em forma de triglicerídeo lá no fígado, lá no músculo, voltar aquilo tudo para a fonte de energia novamente para ela começar a usar? Não. Sentiu fome, ela vai comer. Né? E o que acontece com essa pessoa? Normalmente o Gorge ele tem um estômago maior, o estômago é extremamente elástico. Então essa pessoa que se alimenta de uma quantidade muito grande de uma só vez, e às vezes até bebe muito líquido junto com essa comida, ela tem um espaço no estômago que vai caber uma quantidade grande de comida. E ela não vai fazer por menos, ela vai fazer um outro pratão, mesmo que seja no jantar, mesmo que seja tarde. Ela não está preocupada se ela está comendo feijão, arroz, bife, batata frita, salada, né? Tudo de uma vez só e uma quantidade muito grande. Ela quer saciar a fome dela. Então, quando você pega o Gorge e diminui a quantidade de comida dele, né, o que acontece com essa pessoa? Ela normalmente ela não vai sentir aquele preenchimento do estômago. Ela não vai sentir aquela plenitude no estômago, mas ela vai estar saciada, né, no sentido de alimentação. Ela está alimentada, ela está com uma quantidade de macro e de micronutrientes que até a nutricionista prescreveu, porém aquela sensação de preenchimento não existe. Por quê? O estômago do cara cabe 3 litros e aí você deu 400 gramas de comida, né? Então esse déficit, né, de alimento acaba que incomoda essa pessoa, ela passa a sentir uma fome, né, na realidade, mas só para poder ter aquela sensação de plenitude, aquela sensação de estômago cheio. Né? Então, o que acontece com essas pessoas? Elas precisam prestar muito atenção, né, naquele fator saciedade. A gente vai falar mais para frente dele. Mas o que a pessoa precisa prestar atenção? Ela precisa diminuir a quantidade dela, ela precisa ficar atenta com o tamanho do prato dela, principalmente se a pessoa come em self-service, em buffet, em lugares onde há uma oferta muito grande, tem muita variedade de comida, né? Então essa pessoa acaba pegando várias comidas diferentes, né? Se sente tentada, não vai comer aquela comidinha padrão, né? Principalmente quem trabalha fora, que às vezes não tem tempo, e às vezes vai ou sem tomar o café da manhã, ou mesmo que tome o café da manhã, toma muito cedo, enfim, deixa para só almoçar e depois tem lanche, não come mais nada e vai só pro jantar. Não é ruim, mas ela tem que ter essa consciência, porque quando chega, aí vai comer fora, come num restaurante perto do trabalho, e aquele restaurante um dia tem batata frita, outro dia tem, enfim, tem uma série de coisas, né, que se você juntar aquilo tudo, claro que vai dar um pratão, né? Por mais que você fique assim um pouco receosa de, não vou comer isso, não vou comer, mas aí no fim das contas você não vai comer 300, 400 gramas, vai passar disso, fácil. Então, tem que prestar atenção, né? Enquanto você está fazendo uma reprogramação nutricional, uma reprogramação alimentar, prestar atenção na quantidade, eu acho que isso é fundamental. Eu acho que você tá ali, tem que estar sempre atento, né, para fugir dessas armadilhas, porque eu considero isso uma armadilha, né? É claro que se você chegar no self-service, se você prestar atenção, o prato, né, do restaurante é enorme, né? Justamente para quê? Para caber bastante comida, né? Se você bota um prato de casa e vai se servir, você vai ver que o seu prato é infinitamente menor. Então aquela comida que estaria transbordando no seu prato nem faz cosquinha no prato do restaurante. Então quando você chega e aquela diversidade de coisas e ainda aquele prato enorme, o que vai acontecer? Você vai colocar comida demais, né? E ainda vou mais longe, né? E dependendo da situação, do tempo que você tem disponível para comer, você às vezes come rápido. E aí o que acontece com essa comida? Você vai comer toda. Por quê? Você está comendo rápido e ainda não deu tempo do seu cérebro processar que você está satisfeito, que você já chegou no seu limite, na saciedade. Quando você começa a ter essa percepção, quando esses sinais começam a chegar para você e o seu organismo dispara essa sensação de que chegou no limite, você já ultrapassou o limite na realidade. Você já está se sentindo cheio, você já está se sentindo muito mais
do que deveria comer, né? Então, essa preocupação de reduzir a quantidade e ter um horário para comer, sentar com calma, mastigar bem, isso não é balela, né? Eu sou a primeira a colocar em pratos limpos e falar abertamente o que eu acho que é bobagem, que pode passar batido sem preocupação. Agora, quando a gente fala de uma pessoa que come rápido, essa pessoa normalmente ela come uma quantidade além do que ela deveria, né? Claro que a gente tem a vida corrida, claro que a gente tem uma série de coisas para fazer, que o chefe está cobrando, que a gente tem um horário muito exprimido, que às vezes o filho tá, às vezes nem você trabalha fora, mas às vezes você tem um filho, tem outras coisas para fazer, ou você trabalha agora, como a gente está em pandemia, em home office, alguma coisa assim. O que acontece? Se você não separar aquele momento para você dedicar àquela comida, realmente fica muito mais difícil, né? Você ter esse equilíbrio fica mais difícil. Então, assim, o gorgem é aquela pessoa que come pratão. É aquela pessoa que come poucas vezes no dia, mas que enche o prato de comida, seja por qual motivo for. Agora nós vamos falar um pouquinho do contrário do gorgem, né? Que é o nibbling. O nibbling é aquela pessoa que come pouquinho e toda hora. É o verdadeiro beliscador, que a gente chama, né? Essa pessoa, o que acontece com ela? Normalmente ela tá fazendo lá comida. A mulher tá lá fazendo uma carninha refogada. Aí botou sal. Aí vai lá, prova um pedacinho da carne. Aí colocou uma salsinha. Vai lá, prova um pedacinho da carne. No fim do horário que ela perdeu ali fazendo a comida, talvez, se a gente for juntar aquilo tudo que ela beliscou, vai dar uma porção maior do que ela colocaria no prato dela para comer. Aí você vê muita dona de casa falando assim, mas eu como tão pouquinho. Verdade. Se você olhar o prato dela, é um pratinho pequenininho. Mas tudo aquilo que ela foi beliscando ao longo do tempo que ela estava preparando a comida, já deu para satisfazer tranquilamente. Então, ela, quando chega na hora de comer, realmente ela vai botar um pratinho pequeno, porque ela já enjoou até de comer aquilo ali, né? Então, o nibbling, se ele for computar, né, se ele for anotar, né, for mensurar tudo que ele come, ele acaba comendo tanto ou mais do que o gorgem. Ah, mas eu tenho que comer de 3 em 3 horas, eu tenho que comer de 2 em 2 horas. Tá, beleza, mas anota isso, porque você vai ver que você vai longe. E às vezes aquela pessoa que está em casa, no tédio, esse é o pior de todos. O tédio é o pior de todos. É aquele que senta para ver uma televisão, o estômago tá cheio, mas ele toda hora levanta, vai lá na geladeira e procura alguma coisa para beliscar. E vai procurar um docinho. Sabe quando abre a geladeira e fica olhando assim para ela, fala assim, engraçado, não tem nada, não sei o que eu quero, não sei o que eu tô com vontade de comer, não tem nada que interessa aqui nessa geladeira. Claro que não tem nada que interessa, né? Você não tá com fome. Quando a pessoa tá com fome, realmente, ela vai comer qualquer coisa. Quer ver um teste bacana para ver se você tá com fome? Toda vez que você levantar, pensando em comer alguma coisa, vai lá e bebe um copo d'água. Se você ainda, depois de beber um copo d'água, de preferência geladinho, se ainda lá, depois que bebeu essa água, você continua sentindo fome, procura uma maçã. Porque a maçã, o que acontece com a maçã? É uma delícia. Eu considero uma fruta maravilhosa, deliciosa, né? Antes até nem gostava muito, mas eu de um tempo pra cá me apaixonei por maçã. Enfim, o que acontece? Se você pega uma maçã que não é uma coisa cheia de sabor, né? Que não vai te estimular com aquela sensação de bem-estar e prazer que um doce te daria, ou uma massa te daria. Mas se você pega uma maçã e sente vontade de comer essa maçã, aí eu posso dizer sim, que você realmente está com fome. Mas se você bebeu água, passou a fome, se você olhou para a maçã lá e não teve vontade de comer, você não está com fome, né? Como dizia minha mãe, quem está com fome come até pedra com sal, né? Então, não é fome. O beliscador, ele vai sempre arrumar uma maneira, sempre fazer um negocinho, é uma pipoquinha, é um amendoim, é um suco, aí às vezes vai... Eu tenho até pacientes que chegam lá, pegam lata de leite em pó,
nem vou dizer o nome, mas todo mundo sabe qual é, né? E mistura com sabe Deus o que e fica comendo na frente da TV. O que é isso, gente? É tédio, é falta o que fazer. Vai distrair a cabeça, vai procurar alguma coisa que te sacie essa fome psicológica. Isso é pura fome psicológica. O beliscador, se ele for todas as vezes, né, ele for de encontro a isso e não deixar essa fome psicológica, essa vontade de comer, essa vontade de estar beliscando, né, se ele for brigar com isso ali, brigar com essa questão, ele vai conseguir passar por isso e vai ficar livre dessa questão de toda hora beliscar, né? Agora, se ele deixar, ele vai comer o dia todo. E sabe o mais grave disso tudo? Ele não percebe. Porque uma que ele não vai anotar o que ele comeu, né? E outra que aos poucos aquilo vai entrando. Então ele nunca tem aquela sensação de cheio, de pleno, né? A não ser quando ele come o almoço dele, mas ele já beliscou tanto. Então assim, é só mais uma coisinha que desceu ali. Então se aquele beliscador tem essa consciência e começa a tentar virar essa chave, ele vai ter que procurar alguma coisa para fazer, né? Sentou para ver uma televisão, beleza, você tá ali sentadinho, não tem muita coisa para onde correr não, né? Mas se você tá à toa e tá se sentindo entediado e não tem assim, não tem nada para fazer, vou comer, não é por aí, né? Procura alguma coisa, procura uma atividade física, vai ler um livro, vai assistir um vídeo, vai aprender alguma coisa nova, vai aprender uma dica de como cuidar de alguma coisa na casa, vai brincar com seu cachorro, com seu papagaio, seu periquito, seu gato, o bicho que você tiver dentro de casa. Então assim, desfoca da comida, né? Agora não é o momento, mas a hora que a gente tiver liberdade de andar mais na rua, é uma questão de você sair até de casa, né? Sai, pega, calça o seu tênis, vai fazer uma caminhada, né? Vai dar uma voltinha na pracinha perto de casa, no condomínio, em algum lugar. O negócio é você fugir da cozinha, sai dali, né? E um grande sabotador também, né, são esses programas de comida, de receita, né? Você tá lá sentado quietinho, tá lá mudando os canais lá para ver se tem um filme interessante, aí vem lá o Master alguma coisa, o chefe não sei das quantas. Aí você senta e começa a ver. E faz comida daqui, prepara um negócio dali, bota um negócio gostoso daqui, daqui a pouco todo mundo provando. O que vai acontecer com você? Você está sendo extremamente estimulado, né? Aí você tem duas situações. Você vai para a cozinha caçar um negócio para beliscar, né? Ou você daqui a pouco vai lá querer fazer a receita que o chefe passou. Ou alguma coisa parecida, ou você vai lembrar de uma receita que tinha lá da tia, da avó, da mãe. E aí você vai focar de novo na comida. Então, uma maneira de você fugir. Tenta não passar nem pela cozinha e de preferência esquecer esses canais que estão passando programas que envolvam comida, envolvam receitas, né? E tudo mais. Então, a questão do nibbling é essa, é beliscar toda hora, né? A pessoa come, dá uma voltinha, come de novo, dá uma voltinha, come de novo. Então, a dica é, bebe muita água todas as vezes que você tiver com vontade de beliscar, de comer. Vai lá e bebe água. Porque é uma maneira de você se hidratar, que isso aí vai ser ótimo, né? E por outro lado, é uma maneira de você driblar essa vontade de estar com alguma coisa na boca, de estar mastigando, de estar ingerindo alguma coisa e na realidade você não está com fome, né? Então assim, essas duas situações são muito importantes. A gente precisa estar muito focado nisso e precisa se autoconhecer, prestar atenção em você, no seu organismo, em como isso está sendo na sua vida, né? Eu quero que vocês, inclusive, se autoavaliem para dizer como vocês estão se vendo nessa situação. Você é um gorge ou você é um nibbling? Você é a pessoa que põe um prato maior ou você é o beliscador? Né? Você tem tempo para sua comida, para sua refeição? Você dedica um tempo para sua refeição ou sua refeição é toda picadinha e você só vive beliscando e você só vive descontando na comida, né? Toda ligação com o psicológico, isso, toda ligação. Então assim, eu quero que você se autoavalie e diga para mim, no nosso próximo encontro ao vivo, você vai me dizer onde você se enquadra,
Você é um Gorgem ou você é um Nibbling? Né? Você é a pessoa do pratão ou você é a pessoa que belisca? Né? Uma sugestão que eu dou também, quem é meu paciente, claro, vai colocar lá no diet box, tudo que comeu durante o dia. Muitos até não colocam, não tem paciência, porque realmente, né, eu não deixo isso como sendo uma obrigação, né? Eu deixo vocês muito à vontade nesse sentido, porque eu sei que a gente tem uma vida super corrida. Se não for querer escrever tudo que come, né? Tem a opção também de fotografar, enfim. Eu deixo em aberto para vocês fazerem como querem. Mas para você, às vezes, se observar, né? Sair de você mesmo e se enxergar ali, talvez essa seja uma maneira. Você anotar tudo que você come. Não precisa nem ser no diet box. Se você pegar uma folha de papel e toda vez que você comer alguma coisa, você escrever, você vai começar a prestar atenção. Quando chegar no fim do dia, você vai olhar assim, nossa, eu comi isso, 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 isso. É uma maneira de você sair de você mesmo e conseguir se observar. Porque a gente não presta atenção. A bem da verdade é essa. Você come um negocinho ali, belisca um negocinho ali, às vezes chupa uma bala, come um negócio que nada a ver, e vai, às vezes belisca o biscoito da criança, de quem tem filho pequeno, e belisca um negocinho ali. Se você começar a computar isso aí, você vai começar a se enxergar, vai começar a ver o que realmente você come. E tem muita gente que se assusta. Fala, meu Deus do céu, mas eu comi isso tudo? E aí que você começa a perceber. Não adianta perguntar, né? Porque a pessoa não vai dizer que ela beliscou, né? Se eu fizer um recordatório de 24 horas, todo mundo é perfeito. O que você comeu ontem na ceia? Ah, tomei um chazinho. O que você comeu no jantar? Ah, foi só uma saladinha, uma sopinha. Todo mundo é perfeito. Mas aquelas comidinhas que ficam no intervalo, né? Aquelas beliscadinhas, às vezes a gente não percebe. Passa batido. A gente não presta atenção. Né? Começa a computar isso, começa a enxergar isso de uma outra forma, né? Olhar isso aí de longe, né? Anotando, porque aí você consegue mensurar o que realmente você está colocando para dentro de você, certo? Então, mais um assunto que a gente vai abordar hoje é a rejeição por dietas. Tanto faz ser gorge ou nibbling, ninguém gosta de dieta. Inclusive eu. Ah, você é mais nutri, você não gosta de dieta? Não. Dieta, a palavra dieta, né, ela se refere a tudo que você come e todo ser humano come. Então todos nós fazemos dieta, né? Seja qual dieta for, é dieta. Quando a gente fala em mudar a nossa alimentação para mais, para menos, para low carb, para cetogênica, para tradicional, para Duncan, seja qual nome for, a gente vai entrar numa reeducação, numa reprogramação. A gente vai mudar o que a gente tem como sendo dieta. Então, por isso que a palavra dieta, todos usam até, né? Antigamente se usava muito regime, né? O regime, mas hoje usa-se muita dieta. Mas eu acho que o psicológico da gente fica muito afetado quando a gente ouve essa palavra, né, dieta. Ela já entra no nosso ser como sinônimo de restrição. Então a gente tem uma rejeição por essa palavra. É natural. É a coisa mais natural do mundo. Quem vai querer sair, se desligar, diria assim, de uma coisa que te traz prazer? Porque normalmente quem come a mais, quem está acima do peso, ou sempre briga com a balança, ou tem as suas questões de saúde, que precisam limitar alguns alimentos, eles têm prazer em comer aquilo. Né? Se a pessoa é fissurada num doce, ou num churrasco, ou seja lá o que for, ela tem prazer naquilo. E quando você fala em dieta, né, normalmente você traz para ela, né, uma informação de que você vai estar limitando o que ela vai comer, o que ela gosta de comer. Né? Quando fala em dieta, todo mundo pensa num prato de alface. Né? Ninguém pensa assim, nutricionista come feijoada. Né? Semana passada eu coloquei a feijoada que eu fiz lá no Instagram, não sei se todos viram, enfim. O que acontece? As pessoas acham que vai cortar tudo que eu gosto.
né? Eu vou ser obrigada a comer só aquilo que é sem graça, que é sem gosto. Então é muito natural ter essa rejeição à dieta. Então, para começo de conversa, muda essa tua maneira de lidar com a alimentação, né? Pensa nela não como uma dieta, mas como uma reprogramação nutricional. Porque é esse nome que eu acho que se adequa mais. Por que eu chamo de reprogramação nutricional? Toda vez que você vai mudar a alimentação de uma pessoa, né, você vai entrar no íntimo do dia a dia dela, você vai invadir a agenda dela, né? Quem é meu paciente sabe disso. Eu pergunto, você trabalha, você tem onde guardar a comida que você leva, você tem onde esquentar, você pode, enfim, você tem que mudar às vezes coisas que a pessoa tinha o hábito de fazer, né? Não só relacionadas à compra, escolhas no supermercado, enfim, essa questão de às vezes cozinhar, né? Que às vezes a pessoa nem cozinhava e aí passa a cozinhar. Então eu chamo de reprogramação porque você mudou tudo, né? Você mudou uma série de questões na vida dessa pessoa. Você não entregou só uma dieta para ela com, bota uma colher disso, uma daquilo. Não é assim. Você está mudando toda uma estrutura, né? E às vezes se torna necessário você trazer para junto um parente, né? Às vezes a pessoa tem só o esposo, é casada, tem um esposo, e o esposo adora fazer uma bobaginha, uma besteirinha para ela comer. Se eu passar uma restrição alimentar ou uma reprogramação alimentar para essa pessoa, vai ter sempre esse sabotador, né? Eu digo que é o sabotador, né? É o marido, é o namorado, né? Até os filhos, né? Quem tem filho pequeno tem festinha toda hora. Enfim, se você consegue trazer essas pessoas que estão à tua volta para o teu universo, né? Se todos começam a fazer também a mesma alimentação que você, é uma grande reprogramação. Gente, vai mudar tudo, né? Você não vai estar fazendo uma dieta, você está mudando, virando de cabeça para baixo aquilo tudo ali, né? Mudando vários conceitos, mudando a cabeça de uma pessoa no sentido de que, por exemplo, ainda tem gente que acredita nisso, veja bem, leite com manga faz mal. E aí, você vai ter que provar para ela que não faz mal, né? Então você tem que mudar aquela estrutura da cabeça dela em relação à comida, né? Então a palavra dieta não se enquadra. Se você fala dieta, parece que o teu cérebro já entra assim, ih, meu Deus, acabou, chocolate já era, o bolinho do final de semana, pizza, tá tudo fora, né? Então a gente precisa já começar a enxergar, né, como uma mudança na qualidade de vida, né? Por que eu vou fazer isso? Né? Para eu melhorar a minha estrutura, né? Para eu melhorar a minha imunidade, para eu ter um envelhecimento de qualidade, né? Para eu não ter a osteoporose tão cedo, para eu não ter o Alzheimer tão cedo, para eu não ter uma série de doenças que envolvem a idade quando avança, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que primeiro entrar com esse pensamento na cabeça, né? Mas eu queria tanto emagrecer. Beleza, emagrecer vai ser uma consequência, né? Se você começar com a cabeça de que você está mudando a tua estrutura alimentar, né? E com essa mudança você está fazendo com que outras coisas, né, sejam reflexo disso, né? Então esse reflexo vai ser uma melhora no teu sono, vai ser uma melhora no teu intestino que vai funcionar melhor, né? Vai ser uma melhora na tua digestão, porque às vezes você comia, sentia uma azia tremenda depois. Então, assim, quando você consegue pensar dessa forma, esquecendo a dieta, né? Como é que você quer envelhecer, né? Você quer envelhecer bem ou você quer envelhecer toda carcomida, todo ruim, né? Então, se você quer mudar a tua estrutura, a palavra dieta não se aplica, né? Então, você precisa mudar esse teu pensamento e transformar, e ir pelo lado contrário, né? Todo mundo pensa assim, não, primeiro eu vou emagrecer e aí depois eu vou conquistar a saúde. Às vezes o emagrecer está secundário. Primeiro, muita coisa na tua saúde vai melhorar e às vezes você não percebe,
né? Tem muita gente que chega às vezes no consultório 2 meses, 3 meses, mas doutora, eu não emagreci tudo aquilo que eu queria. Aí eu começo a refazer o questionário que eu faço com ela. E você está dormindo bem? E aí como é que tá isso? Como é que tá aquilo? Ah, mas melhorou isso. Aí eu mostro para ela que não é emagrecer primeiro, mas sim primeiro conquistar a saúde. E às vezes essa pessoa, ela reduziu uma quantidade de peso não tão grande, mas aquele histórico dela melhorou tanto, né, que ela mesmo não prestou atenção, porque ela está focada na balança, porque a questão da dieta ainda está na cabeça dela. Então você tem que pensar que você está mudando um estilo de vida, né? A pessoa quando quer virar vegetariano, vegano, enfim, ela não disse que está fazendo dieta. Ela diz que ela mudou o estilo de vida dela. Não, agora eu sou vegana, agora eu sou vegetariana, agora eu sou ayurveda. Então, a pessoa mudou o estilo de vida dela e não tratou isso como dieta. Então, ela vai ter a dificuldade? Vai. A pessoa está acostumada a comer um bife desse tamanho e de repente vai comer folha, né? Vai viver só de vegetal. E aí o organismo dela vai reclamar, com certeza vai, mas a cabeça dela está preparada para quê? Para ir de contra o organismo dela, porque ela botou aquilo na cabeça dela, ela entendeu que aquilo ali, primeiro ela entendeu que aquilo ali ia ser bom para ela, para a saúde dela, apesar de não concordar muito, não sou muito chegada nesse tipo de dieta, enfim, é um ponto de vista. Mas assim, eu acho que se ela teve esse pensamento antes, quando ela parou diante de um prato que não tinha o bife, ela sofreu um pouquinho, mas eu aposto como ela sofreu bem menos que você. Você que entrou com aquela ideia de, ai, vou fazer dieta, ai, o sacrifício, ai... Olha, eu já tive paciente que saiu do consultório antes mesmo de eu colocar a restrição alimentar, de eu escrever alguma coisa, a pessoa já estava colocando na rede social que a Nutri não deixa comer isso, a Nutri não deixa comer aquilo. Aí eu mandei um WhatsApp para ela e falei, minha filha, olha só, ainda nem preparei nada, você já está reclamando? Mas é porque ela entrou com a cabeça na dieta. Ela não entrou pensando que ela ia mudar a vida dela. Né? O que acontece com essas pessoas? Desistem. A primeira oportunidade elas vão escorregar, né? Porque elas vão querer sair da dieta, né? Você não vai sair do teu estilo de vida, você vai sair da tua dieta. E aí depois você volta para a dieta, né? E aí o que acontece? O efeito sanfona. Você sai da dieta, come um monte de tranqueira no final de semana, aí chega na segunda-feira, volta para lá. Não, vou voltar para minha dieta que é para poder... Aí aquilo, tudo que você perdeu durante a semana, você ganhou no final de semana. Aí você passa a semana todinha na briga de novo. Aí não come isso, não come aquilo, estou de dieta. Aí chega no final de semana, enfia a cabeça, os 2 pés dentro da jaca, né? Mergulha na jaca inteira. Por quê? A cabeça não mudou, né? O que o pessoal chama de reeducação alimentar, né? Que eu acho que ninguém as pessoas não faltam educação nelas. Eu acho feio esse termo, né? Também é outro termo que eu não gosto, eu não uso. Reeducação alimentar nada mais é do que você pensar diferente, né? Você entrar naquilo ali como sendo o seu estilo de vida, né? Então, assim, se você começou comigo agora, se você já tem muito tempo, se você teve sucesso, se você não teve sucesso, presta atenção nisso. É um outro ponto que você precisa observar. Será que eu estou assumindo a minha alimentação como sendo uma dieta? Ou será que eu estou entrando numa de que é o meu estilo de vida? Não, eu sou low carb. Eu não como quase carboidrato. Uma vez ou outra você vai oscilar, né? Quem é low carb sabe, eu tenho esse estilo. Aí tem uma vez que eu vou comer um pouco mais de carboidrato, mas normalmente o meu estilo de alimentação é low carb, então eu posso dizer que é o meu estilo de vida, né? Porque mais de 80% da minha semana é low carb, né? Se uma vez ou outra eu escapo e como um pouco mais de carboidrato, com certeza não é refinado. Eu vou fugir do refinado, eu vou fugir dos farináceos, eu vou escapar de alguma forma. Então, assim, se você assume
né, que é o seu estilo de vida, você vai encarar com muito mais facilidade. Você vai encarar isso com muito mais leveza, né? É aquilo que eu falei do vegetariano. Ele primeiro mudou a cabeça dele. Ele estudou, ele viu, ele se interessou e depois resolveu ser vegetariano. E você às vezes não. Você às vezes foi na Nutri, mas já pensando assim, ai, eu só vou na Nutri na semana que vem, porque essa semana tem uma festinha. Ai, eu só vou começar na segunda-feira porque a dieta, então você já começou mal. É a hora de você mudar esse comportamento, é a hora de você olhar para o que veio, o que aconteceu até hoje, né? Lá do início, né? De quando você começou essa briga às vezes com a balança, seja por doença ou por excesso de peso. Você vê lá do início das coisas começarem para depois você ver que, peraí, não é bem assim, eu preciso mudar meu comportamento alimentar, eu vou ler um pouco mais sobre a dieta low carb, eu vou ler um pouco mais, eu vou entender um pouco mais sobre os nutrientes, ou não. Não precisa, você não tem obrigação de saber, né? Quem tem obrigação de saber sou eu. Mas enfim, você vai assumir como sendo o seu estilo de vida. Eu acho que isso é fundamental, né? Então, rejeitar dietas é a coisa mais normal, psicologicamente falando, né? Todas as vezes que você ouvir alguém falar que tá de dieta, essa pessoa fala com toda a força da angústia, toda a força do ódio, que tá de dieta, né? E que às vezes vai quebrar a dieta e vai, ou seja, não está num caminho bom. Né? Muda esse conceito, muda essa chave aí que é para você ter sucesso. O sucesso de uma reprogramação alimentar é esquecer a palavra dieta. Encara isso como sendo a sua realidade atual. Não, mudei, agora eu sou assim. Eu quero me alimentar melhor porque eu quero uma qualidade de vida, eu quero envelhecimento digno. Né? Eu não quero precisar brigar com um monte de doença, tomar um monte de remédio, que é o que mais a gente vê hoje em dia, as pessoas estão envelhecendo, durando mais, mas a custa de muito medicamento, né? E às vezes de uma qualidade de vida que não é satisfatória para ninguém. Então, é uma das coisas que a gente tem que prestar muita atenção, né? Entra numa de que você precisa mudar o seu estilo de vida. Mudando um pouquinho o assunto, a gente tem que falar um pouquinho de fome, né? Ainda há pouco a gente falou sobre o Gordon Liebling, né? Aquela questão do beliscar, do comer sem fome, né? E agora eu vou falar para vocês um pouquinho de honrar a sua fome, né? Essa palavra é forte, honrar. Eu acho muito interessante, eu gosto muito dessa palavra. Eu acho que, assim, a sociedade impõe, né? Os horários, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, né, descreve 6 refeições no dia. A gente tem um ritual, né, de acordar de manhã. Ninguém come um prato de comida, né, não, você vai tomar um café da manhã, né, dependendo da sua cultura, às vezes até vai variar um pouco. Quando a gente viaja, a gente vê que às vezes a coisa é um pouquinho diferente, às vezes a pessoa quase almoça, né, café da manhã, enfim. Mas a gente tem mais ou menos traçado, né, aquela coisa do café da manhã, o lanche, né, toma um café às 8 da manhã, quando dá 10h30 come um negocinho, um lanchinho, uma frutinha, quando dá 12h30, 1h o almoço, 3 ou 4 da tarde o lanche, aí quando der 8, 9 da noite o jantar, e antes de dormir um chazinho, uma ceia. Essa é a cultura, né, de uma pirâmide alimentar, né, antiga, né, onde a Sociedade Brasileira de Cardiologia sempre esteve à frente, né, é ela que dá as nossas diretrizes, né, de nutrição. Nós não temos diretrizes próprias, a gente segue as diretrizes da sociedade imposta. Enfim, o que acontece com esse pensamento de manter esses horários? Né? Essa cultura de comer de 3 em 3 horas, essa cultura de fazer 6 refeições, né? Dependendo da pessoa, isso nunca vai funcionar, né? Eu gosto até às vezes de levantar esse detalhe, porque acho muito importante falar. As pessoas falam muito na palavra detox,
né? Ah, detox daqui, detox, suco detox, detox. Gente, o melhor detox é deixar o seu fígado funcionar sem alimento. Não estou dizendo para você fazer jejum, não. Mas eu estou dizendo para você que às vezes comer de tempo em tempo, né? Seguidas vezes sem ter fome, vai de contra essa ideia de detoxificar. Por quê? O nosso organismo é autolimpante, né? O fígado, ele já tem por si só, né, uma maneira de jogar, de expurgar, de colocar para fora tudo que não presta, tudo que não serve, né? Tanto o nosso fígado como o nosso rim tem essa função. Se você de tempo em tempo come, por mais saudável que seja a comida, ela tem resíduo, ela tem proteína, ela tem vitamina, ela vai ter elementos que precisam fazer com que esse fígado trabalhe. E se você come de tempo em tempo, mesmo sem fome, mas eu tenho que cumprir a dieta, tá lá escrito na dieta que eu tenho que comer de 3 em 3 horas, então eu tenho que fazer as 6 refeições. Gente, o seu fígado não vai conseguir se autolimpar, porque ele não consegue, não dá tempo. Você comeu e principalmente quando a pessoa toma medicamento, ainda piora um pouquinho mais. Porque o fígado que metaboliza os nutrientes, ele também metaboliza o teu medicamento, né? Contanto que tem alguns alimentos que interagem com alguns medicamentos e a gente precisa às vezes restringir, né? Então o que acontece? O seu fígado fica sobrecarregado, né? E aí essa questão de ter cuidado em comer quando se tem fome é muito importante para fazer essa autolimpeza, né? Isso tem a ver com a parte psicológica? Tem. Tudo que eu estou falando aqui tem a ver com a parte psicológica, né? Por quê? Às vezes você vai comer naquele horário, não é nem porque você está com fome, é porque está prescrito na tua dieta. É porque a mídia diz que é assim, é porque a sociedade impõe que seja assim, né? Mas eu de manhã acordo sem fome, mas está escrito na minha dieta que eu tenho que comer de manhã. Então eu tenho que comer, né? Mas eu não estou com fome há meio-dia, 1 hora, então não quero almoçar nesse horário. Mas às vezes está prescrito lá e a pessoa vai ter que comer. Toda vez que eu preparo, né, um plano alimentar para alguém, eu costumo deixar bem claro que estão as refeições lá, mas para servir de exemplo. Se você não tiver com fome naquele horário, não vejo problema nenhum você não comer. Gente, presta atenção no seu organismo. Presta atenção quando você realmente tem fome. É aquele lance que eu falei, vai lá e bebe uma água, né? Que às vezes você nem está com fome. Às vezes você está só naquela situação em que você tem que cumprir horário ou você tem que cumprir o que está prescrito, né? Então a gente está precisando prestar mais atenção na gente mesmo. Às vezes você come até por hábito, porque todo mundo sentou na mesa para comer. Às vezes você senta na mesa e normalmente até digo isso, para você preparar o seu prato e levar pronto para a mesa, ao invés de pegar as travessas de comida e colocar na mesa. Porque às vezes naquela interação com as pessoas, principalmente nesse período que a gente está em casa, né? Que tá filho, marido, todo mundo em casa, parece um domingo. E aí você põe lá a travessa de comida, você come. O que acontece com você? Você vai lá e se serve novamente. Tá conversando, tá tranquilo, tá comendo e vai lá e se serve novamente. Então assim, prestar atenção na saciedade, prestar atenção em comer quando se tem fome é muito importante, né? Essa questão de você comer por comer ou porque tá ali na mesa com todo mundo, aí você precisa atentar para isso, né? Porque é nesse momento que você vai extrapolando. E às vezes essa questão de você tá ali almoçando e acabar repetindo, se você prestar atenção no que você comeu, se você mensurar, você vai estar comendo tanto quanto gorge, né? E às vezes você nem prestou atenção. Por quê? Tá ali distraído, tá ali socializando, né? E ou às vezes está com o celular na mão. Quer ver um péssimo hábito? É distrair quando está comendo.
é distrair com a TV, é distrair com o celular, é distrair conversando, seja com qual informação for. Mas se você desvincula o seu olhar, se você sai dali e para de prestar atenção no que você está comendo, quando você olha para o prato, você já acabou. Vai dizer que nunca aconteceu isso com você. Você comeu, 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 quando chegou, ué, mas já acabou minha comida. Às vezes você nem fala, né? Mas você pensa, comi isso tudo, mas nem prestei atenção que eu comi. Às vezes vai tão no automático, né? E você tá lá mexendo no celular, tá respondendo mensagem, tá conversando com alguém, ou às vezes tá até falando no telefone, né? Então, assim, separa esse tempo para você começar a prestar atenção no seu organismo. Toda vez que você presta atenção em tudo que está acontecendo, né, você começa a sentir, né, as respostas que o teu corpo te dá. O teu corpo te sinaliza tudo, né? O que tá bom, o que tá ruim, o que tá descendo bem, o que não tá. Se você comeu muito, se você comeu pouco, resta a gente prestar atenção. Claro que a gente tem um dia super atarefado. Claro que às vezes o tempo que a gente tem para conversar com a família é aquele tempo da refeição, né? Mas então faz isso. Bota o seu pratinho e não põe nada mais em cima da mesa. Porque aí você vai conseguir consumir aquilo que está ali e ali acabou. Se você tiver ali na tua frente uma travessa, você vai continuar beliscando. Sei disso e assumo que às vezes eu faço isso. A gente distrai conversando, quando você vê, você já está comendo mais. Né? Conversa vai, conversa vem, espeta mais um negócio. Então, se liga nessa parte tão fundamental, né? Prestar atenção no que você come, prestar atenção em quando você está com fome, né? E descobrir o fator saciedade, né? O fator satisfação. Quando você chegou no momento em que está pleno, né? Cheguei, comi o suficiente para não ficar estufado, né? Inclusive até nem é interessante às vezes beber um líquido, né? Principalmente nesse momento que você está mudando a sua alimentação, beber líquido junto com a comida, né, te atrapalha essa percepção, né? Que o líquido ele vai ser absorvido muito rápido, né? E você às vezes se perde porque você bebeu, você tem a sensação às vezes que está cheio, que não está, enfim, atrapalha, né? Então, evitar até beber esse líquido, principalmente nesse momento em que você está tentando mudar essa tua estrutura alimentar, né? Então, repassando com vocês, tipos de comedores. Quem come muito, quem come belisca toda hora, mas acaba comendo pouco, também come muito. Sentir quem você é. Perceber quem você é, né? Se você é o comedor que põe um pratão, se você é aquele comedor que belisca o dia inteiro, para você começar a podar isso aí, refazer isso aí. Você se enquadrou lá no Gorgem, nossa, eu sou aquela que só come o pratão. Então vamos mudar um pouquinho isso aí. Vamos diminuir o tamanho do prato, vamos tentar diminuir essa porção, principalmente o tamanho do prato. Isso vai fazer toda a diferença. Você come no pratão, passa para um pratinho menor, porque a gente come com os olhos, né? Então a gente tem que ficar muito ligado nisso. A gente tem sempre que satisfazer os nossos olhos. Então, se você bota um pratinho pequeno com aquela quantidade de comida reduzida, a impressão que você tem é que você tem um pratão cheio. E na realidade não. Você tem um prato menor com volume menor. Então, isso é muito importante. Quanto ao nibre, se policia, se foi na cozinha pensando em comida, bebe água e volta. E aí você vai comer menos, vai beliscar menos. E anota tudo que comeu. Porque aí você vai se ver nessa situação. E aí você vai conseguir podar essas questões. Dieta, esquece essa palavra. Risca ela do seu dicionário, né? Qualidade de vida é o foco. Então, qualidade de vida é o foco. Esquece a dieta para lá. Prestar atenção na fome. Comer até satisfazer. Não precisa se entupir. Gente, não tem necessidade. A gente tem uma oferta muito grande de alimentos, a gente tem várias refeições no dia. Então não precisa encher a pança, porque depois fica enjoado, porque depois vai sobrar energia e você não vai consumir essa energia. Então,
se liga nesse pequeno detalhe. Prestar atenção na saciedade faz parte de você se autoavaliar, se você prestar atenção em você, né? E às vezes com esse correr da vida também a gente não consegue isso. Uma coisa que ajuda muito quem faz yoga, quem faz meditação, quem faz essas coisas, conseguem com o tempo prestar atenção na respiração, prestar atenção nessas... E isso ajuda muito, né? Se às vezes você está procurando às vezes uma atividade, né, para você associar a essa questão psicológica, essa questão de diminuir a tua ansiedade, talvez por aí seja uma boa atividade para você se encontrar, né? Fazer uma meditação, fazer uma yoga, fazer alguma coisa que você consiga ter um encontro com você mesmo, né? Focar para dentro, olhar para dentro, né? Então é muito importante ter essa consciência, né? Porque a partir do momento que você consegue enxergar ali de fora toda essa estrutura de alimento com psicologia que está muito envolvido, você consegue entender o que está acontecendo e achar quem são os seus gatilhos, né? Porque aí, se você presta atenção no que está acontecendo à tua volta, você começa a entender que tudo aquilo que está te despertando a fome, né, você consegue moldar ou consegue resolver de outra forma, que não seja com comida, né? Então, essas questões são muito importantes, né? Do nosso próximo encontro ao vivo, nós vamos fazer reflexões em cima disso que a gente falou, né? A gente vai falar o que vocês acharam, né? Como é que vocês se enquadram nessa situação toda, vamos debater sobre isso, né? Vamos tirar dúvidas sobre essa questão, né? E quero ouvir o que vocês acharam disso tudo, o que vocês tiraram de proveito disso aí, para a gente poder conseguir ajustar, né, esse psicológico com o fisiológico e fazer com que você consiga dominar, né, o seu comportamento alimentar. Porque precisa de muita atenção para você conseguir dominar isso, né, para você conseguir caminhar, né, em direção à qualidade de vida e saúde. Nunca pensando em emagrecer primeiro, mas sempre pensando em ganhar qualidade de vida. Porque consequência disso tudo vai ser o emagrecimento. Você tem peso para perder, se você tem algo que te incomoda, você vai conseguir conquistar isso, mas à medida que você consegue mudar o seu comportamento alimentar e travar esse teu psicológico que está fazendo você escapar, principalmente nesse período que a gente está vivendo de estresse, esse período que a gente está vivendo tão bombástico e tão pesado, né? Eu sei que todo mundo está passando por uma situação muito difícil, né? É complicadíssima, né, a situação de cada um. Alguns tiveram salário reduzido, outros perderam emprego, outros estão trabalhando em casa. A minha vida mesmo deu uma cambalhota, né? Enfim, a gente sabe que isso tudo tem uma pressão, né, psicológica muito grande, mas a gente precisa, às vezes, sair um pouquinho disso, né? Até escapar um pouquinho até das notícias, né? Procura só saber o básico, né? Uma vez no dia só, né? Para você conseguir viver um pouquinho afastado disso, né? Foge um pouquinho da rede social, foge um pouquinho de tudo isso que está pesando, né, dentro de você, e tenta encontrar alguma atividade que te dê bem-estar e prazer, né? Que não só o alimento, mas que alguma atividade te satisfaça, no sentido de fazer com que você se sinta mais feliz, mais alegre, que você esqueça o que está acontecendo lá fora. Eu sei que é impossível esquecer, mas pelo menos que você consiga se desligar em algum momento disso que está acontecendo, de toda essa questão que a gente está passando, inclusive outras questões também que a gente está vivendo aí, que, enfim, é importante a gente fazer essa separação, né? Se afastar um pouquinho para conseguir dominar essa parte psicológica com mais leveza, né? Pensando que daqui a pouco termina a pandemia, e aí? Né? A vida precisa voltar ao normal, né? E como é que você está dentro de casa? Né? Às vezes você aumentou o peso, às vezes você que estava controlando o diabetes já perdeu o controle, então é o momento de você rever tudo isso aí e colocar tudo nos eixos, tá bom? Vamos tirar nossas dúvidas na próxima aula. Até lá, um beijo para vocês.